Alegria hoje estar aqui conhecendo mais uma parte da família de Cristo, né? Família do nosso Deus, família de Jesus, através aí do nosso irmão aí, presbítero Vanderlei. Congregamos um período ali junto e graças a Deus, além de irmãos, somos amigos, não é? Aleluia. Isso é muito bom, né? A forma como fui recebido aqui, né? Lugar aconchegante, né? Abençoado, né? Muito legal aqui, gostei, né? Muito bom. Fiquei também muito maravilhado, né? Tem palavras simples que chamam a nossa atenção, né? Quando o jovem falou ali, né? Minha mãezinha, quanto eu te amo. Só Deus sabe o quanto eu te amo, né? São coisas simples, né? Mas tão profundas, né? Aleluia, louvado seja Deus. Então, eu congrego ali na Assembleia de Deus, QNL 13/15, ali com o pastor Edmilson. Eu auxilio ali o pastor Edmilson ali, naquele trabalho na Assembleia de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, abra nossas Bíblias aí no livro de João. Livro de João, capítulo 2. Livro de João, capítulo 2. Amém? Aleluia. Uma mensagem aí muito conhecida, né? Da igreja. Porém, o gostoso da Bíblia, o gostoso da palavra de Deus, é que ela não envelhece. Aleluia. Ela está sempre viva, né? Como diz Hebreus 4:12. Viva e eficaz. Aleluia. Então nos diz assim a palavra do Senhor. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima. Disse-lhes: tirai agora e levai-o ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aleluia. Aleluia. Os irmãos podem assentar. Aleluia. Mais uma vez eu agradeço a todos aí, o Vanderlei, o pastor aqui da igreja, o pastor Ted, né? Amém. Os obreiros aí, né? Todos os irmãos, todos que receberam desde a portaria, tiveram uma recepção aí muito agradável, abençoada. Amém? Aleluia. Esse texto de João, no capítulo 2, é muito interessante. Por quê? Porque ele é único nos evangelhos. Diga-se de passagem que João, que escreveu, né, o próprio livro que leva o seu nome, esse livro tem 7 sermões e tem também 7 milagres e 7 declarações: eu sou, nos mostrando já a evidência deste livro, porque João escreveu para a igreja, enquanto Mateus, Marcos e Lucas escreveram
específicos, o Evangelho de João é chamado do Evangelho universal. Então é glorioso quando nós verificamos aqui esse Evangelho e saber que João foi aquele apóstolo que é intitulado como o apóstolo do amor. Aquele apóstolo que se recostava no peito de Jesus. Aleluia. Então isso nos fala de intimidade. E agora, ele relata aqui esse primeiro milagre que Jesus realizou. Ainda que algumas pessoas, alguns intérpretes querem falar alguma coisa acerca de que Jesus fez algum milagre, quando criança, quando jovem, ou daí por diante, mas a Bíblia não faz nenhuma menção disso. O primeiro milagre realizado por Jesus está aqui, em João, no capítulo 2, quando Jesus transformou a água em vinho. Então ele começa o texto dizendo: e ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. O terceiro dia nos dá ideia de nos arremeter lá para o princípio, capítulo 1 até chegar aqui no capítulo 2, de tudo que Jesus veio passando depois que ele saiu daquele deserto, onde ele foi tentado 40 dias, 40 noites, e venceu aquela tentação, e ele dali já se dirige, e ele já começa a chamar alguns discípulos, nos dando a entender que aqui os 12 ainda não estariam completos. Haveria cerca de 5 discípulos nessa ocasião desse casamento aqui, dessas bodas em Caná da Galileia. Então, ao terceiro dia, então por isso ele fala ao terceiro dia, fizeram-se essas bodas em Caná da Galileia, e nos diz que estava ali a mãe de Jesus. Isso nos dando a entender que ela já estava ali, ou que ela já era uma pessoa mais íntima daquela família, alguma coisa nesse sentido. Ela já estava no local, ela estava ali, dando a entender que Jesus chegara depois. Então, ele prossegue: foram convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Aqui nós já temos uma grande lição: convidar Jesus para a nossa vida, convidar Jesus para o namoro, convidar Jesus para o noivado, convidar Jesus para o casamento, enfim, convidar Jesus em tudo quanto formos fazer. Aleluia. Então nos mostra já aqui uma grande sabedoria desses noivos e dessa família ao convidar Jesus. Jesus precisa tomar a frente, Jesus precisa estar no negócio, Jesus precisa estar na empresa, Jesus precisa estar no trabalho, Jesus precisa estar na escola, Jesus precisa estar onde quer que formos. Quando fizermos algum projeto, seja ele qual for, seja espiritual, seja material, viajar, fazer o que for, é importante convidar Jesus. Aleluia. Aleluia. Pode ser até que Jesus diga: ainda não é a hora, ou possa ser que ele vá junto. Aleluia. Então, uma grande sabedoria aqui, convidar Jesus. Eu gosto muito daquele versículo ali de João, ainda no capítulo 15, ali pelo 5, a parte B do versículo, quando Jesus diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Ainda que muitas das vezes alguém pensa
pensa que pode fazer alguma coisa sem Jesus, mas Jesus tão somente deixa acontecer ou se fazer alguma coisa pela sua permissão. Mas é muito bom quando convidamos Jesus, porque não convidar Jesus para a nossa vida, para os nossos negócios, para os nossos projetos, por tudo aquilo que desejamos fazer, é um perigo. Mas quando convidamos Jesus, nós temos certeza da vitória. Glória a Deus. Aleluia. Então, convidemos Jesus para tudo na nossa vida. Amém? Aleluia. Aleluia. Então, uma coisa muito interessante, que nesse primeiro milagre, foi justamente uma festa de casamento. Por quê? A palavra coloca esse primeiro milagre justamente uma festa de casamento. Nos dá a entender que Jesus ama a família. Aleluia. Que família é projeto de Deus. Glória a Deus. Que casamento não é uma instituição falida, conforme está desdenhado aí pelo mundo. Casamento é uma instituição divina. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, família é projeto de Deus, é coisa boa. Aleluia. Prosseguindo, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. O vinho faltou naquela festa de casamento. Segundo a tradição judaica, a festa de casamento durava cerca de uns 7 dias. Não relata aqui justamente o momento em que esse vinho acabou. Mas uma coisa aconteceu ali: o vinho acabou. Em plena festa de casamento. Imagine a perplexidade. Ali, Maria ficou preocupada. Nem todos certamente tinham conhecimento desse acontecimento. Mas Maria, naquele momento, tocada pelo Espírito Santo, recorreu à pessoa certa. Aleluia. Aleluia. Então, o problema não é o vinho acabar. Vinho, na Bíblia, principalmente na Velha Aliança, tinha um símbolo de alegria para a tradição judaica, para os judeus. Então, acabou o vinho, já se foi a alegria. No grego, oinos, que se refere tanto ao suco de uva fermentado, como ao suco de uva não fermentado. Então, nos dando a entender aqui, que por Jesus estar no local, seus discípulos, não é? Sabendo que ele era Jesus, a distribuição aqui deste vinho era o suco de uva não fermentado, porque senão todos estariam bêbados, né? E Jesus ainda estaria incentivando mais ainda, né? Ainda multiplicando e dando mais vinho para o povo. Então, nos dando a entender que era o vinho aqui não fermentado, que era o suco de uva, que eles também chamavam de vinho na tradição judaica. Então a mãe de Jesus disse: não tem, acabou o vinho. Ela comunica, nos ensina também uma coisa: eu e você, diante de qualquer adversidade, algo que pode até envergonhar, porque seria uma vergonha aqui para essa família, uma vergonha para esses noivos, esse vinho acabar. Mas Jesus, no lugar de vergonha, a Bíblia nos diz que ele dá a dupla honra. Aleluia. Aleluia. Então o problema não é a adversidade, não é o problema em si, porque muitas das vezes passamos sim por adversidades,
adversidade há um propósito. Deus, quando nos permite passar por adversidades, porque Ele quer elevar o nosso nível espiritual. Aleluia. Aleluia. Então, por que não ficar envergonhados? Porque convidaram a pessoa certa. Glória a Deus. Aleluia. Então Maria comunica: não tem vinho. E Jesus disse-lhes, Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E o que nós aprendemos com isso? Primeiro, há uma certa censura de alguns falando que Jesus foi um pouco rude com a sua mãe, não é? Jesus teria sido um pouco rude ao chamar ela de mulher. Então nós podemos analisar aí por 2 ângulos. Primeiro, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Jesus estaria ali se apresentando não como o filho de Maria, mas sim como Deus de Maria. Aleluia. E Maria reconheceu. Ela não retrucou. E uma outra coisa muito interessante também é que, pela tradição naquela época, a palavra mulher, ela era equivalente ao termo senhora. Como utilizamos hoje, né? Utilizamos senhora, não é assim? Né? Senhora. Então, esse termo mulher era semelhante ao termo senhora. Tanto que nós vemos Jesus falar outra vez esse termo mulher para Maria, quando ele estava lá na cruz do Calvário. E ele disse assim: mulher, eis aí o teu filho. E disse para João assim: eis aí a tua mãe. Aleluia. Então ele repete esse termo, né? Então um termo semelhante a senhora. Então, na verdade, não houve nada de Jesus ter sido duro, grandemente naquele momento. Ele usou uma expressão que era popular. Amém? Aleluia. Então não é chegada a minha hora. Uma outra coisa também aprendemos aqui. Jesus, naquele momento, ele não teria que ouvir a voz de Maria. Ele teria que ouvir a voz do Pai Celestial. Aleluia. Por Maria, o momento seria aquele. Mas o Pai ainda não tinha dado a ordem para que ele fizesse o milagre. E ele estava atento à voz do Pai. Assim como nós precisamos estar atentos à voz de Jesus Cristo e entender, como diz Eclesiastes, o tempo e o modo em que as coisas precisarão se cumprir, precisarão acontecer, o tempo e o modo quando nós precisaremos fazer alguma coisa, oramos a Deus e Deus vai nos dando ali a direção, vai nos guiando para ver se é o momento ou se não é aquele momento. Isso não quer dizer que nós façamos tudo certinho o tempo todo, não. Tem hora sim que pode acontecer de tomarmos alguma atitude e depois pensar, não era o momento, não era a hora. Mas o importante é colocar na presença de Deus e pedir ao Senhor discernimento para entender o tempo e a hora. Porque quando é tudo no tempo e na hora de Deus, a coisa acontece, a coisa funciona e acontece até melhor do que nós esperamos. Glória a Deus. Aleluia. Então, Jesus usou essa expressão. Passado algum tempo, a Bíblia não diz o tempo que foi, que se passou. A sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser.
mulher sábia, né? Foi Maria, não é? Escolhida entre as mulheres. O anjo disse para ela: bendita és tu entre as mulheres. Aleluia. Ela reconheceu a autoridade de Jesus. Ela reconheceu a divindade de Jesus. Quando disse: faça tudo o que ele disser, ou faça tudo o que ele mandar. Aleluia. Então, outra coisa que precisamos estar atento. A quê? A palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala? Vamos tomar uma decisão, uma atitude, está em harmonia com a Bíblia? Aleluia. Então façamos tudo quanto Ele nos mandar. Quanto a Ele vos disser. Assim disse Maria. Então, outro grande ensinamento para mim, para você, para a nossa vida. Estava ali posta 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Em outra tradução está lá, essa daqui é Almeida corrigida. Em outra tradução está em 2 ou 3 almudes. Uma terceira tradução está lá, havia medidas, né? Algumas medidas. 2 ou 3 medidas. Então, existe uma outra tradução ainda que já nos fala direto, que havia cerca de 80 litros a 120 litros. Isso porque essa medida aqui é uma medida que dá cerca mais ou menos de 40 litros. Então daí essa tradução falar já abertamente que era cerca de 80 a 120 litros, e isto em cada uma das talhas. Quantas talhas havia aqui? 6 talhas. 6 talhas. Então dava bastante líquido ali, não é? Aleluia, dava bastante coisa. E essas talhas eram para a purificação dos judeus. Outra coisa também que nos arremete à missão de Jesus aqui nessa terra. Hoje é culto de missões, assim, ouviu alguma coisa assim? Amém. Aleluia. Mas missões é todo dia, conforme disse ali o presbítero Vanderlei. Nós estamos sempre em missão. Então, purificação. Havia um ritual ali com aquelas talhas. Alguém deve ter perguntado: que isso? O povo não está entendendo nada. Como Jesus agora vai utilizar as talhas de pedra, que era para a purificação dos judeus, ele agora, nós vamos ver aqui na frente, que ele mandou encher essas talhas de água até em cima, até quase transbordar, não é? Quando ele diz aqui no próximo versículo, diz Jesus: enchei de água essas talhas, encheram-nas até em cima. O pessoal devia estar procurando perceber o que ia acontecer. Aleluia. Então, talhas para purificações não seria, pela lógica, não seria o ideal para se colocar alguma coisa para beber. Amém? Aleluia. Mas Jesus é especialista. Ele sabe o que faz. Parecia uma quebra de protocolo. Quando nós lembramos lá que Jesus foi curar o cego, botou lodo, né? Da saliva, fez lodo, botou no olho do cego e mandou ele se lavar no tanque de Siloé. Então Jesus, de vez em quando, fazia umas coisas assim, né? Umas coisas assim, como se inusitadas, né? Umas coisas assim, sem entender. Então, por quê? Porque a Bíblia nos diz que a sabedoria do nosso Deus é multiforme. Aleluia. Ele tem a multiforme sabedoria. Muitas das vezes, quando pensamos que ele vai agir de um jeito, ele age de outro. Ele é o Deus que surpreende. Aleluia. Aleluia. Mas ele sabe o que faz, ele sabe como fazer, e ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então Jesus também já estava
ali dando ensinamento para aquele povo naquela época acerca daquelas purificações. Ele estava dizendo: olha, eu sou a verdadeira purificação, eu sou a água da vida, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele já estava dando ensinamento ali, usando aquelas talhas, aonde Jesus depois censurou muito aqueles rituais que eles tinham como uma religião. Quando censuraram os discípulos, né, que não lavavam as mãos para comer, não é? Aleluia. Hoje, em plena pandemia, né, agora, graças a Deus, já está indo embora, né? Há uma preocupação, né, de lavar as mãos, aquela coisa toda, né? Aleluia. Mas naquela época eles levavam tudo aquilo como ritual, aquilo era uma religião. E se eles acharam que lavavam as mãos, lavavam os pés, tudo direitinho, eles estavam bem com Deus. E não é assim. Jesus estava olhando para o coração. Aleluia. Aleluia. Então, prosseguindo, ele disse assim no versículo 8: e de tirar agora e levai ao mestre-sala, ou o responsável pela festa, o dirigente lá da festa, o encarregado da festa. E quando tiraram, aqui no versículo 9 diz assim: e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Aleluia. Então ele não sabia, ele não entendeu o que estava acontecendo. E disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Aleluia. Aleluia. Então isso já nos arremete de novo que tudo que Jesus faz é melhor. Aleluia. Aleluia. Ele é poderoso para fazer, Efésios 3:20, muito mais abundantemente daquilo que nós pensamos, daquilo que nós queremos, aleluia, segundo o poder que em nós opera. Aleluia. Ele está dizendo: esse poder está em você, esse poder está em nós, aleluia, de utilizar pela fé e crer que Deus pode fazer ainda muito mais abundantemente melhor. Aleluia. Então imagine esse vinho, conservou esse bom vinho até agora. Aquele vinho certamente estava muito melhor do que o primeiro. Aleluia. Porque é assim que Jesus faz. Aleluia. Ele surpreende. Então nos diz a Bíblia: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aleluia. Aleluia. Então aqui eu termino, né, por causa do horário, não é? Aleluia. Posso fazer uma oração? Amém. Vou ficar de pé, vamos fazer uma oração. Aleluia. O mesmo Jesus que transformou água em vinho, que fez esse milagre, Ele também quer fazer um milagre na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Aleluia. Cada um de nós temos alguma coisa para apresentar a Jesus. Alguma coisa que fugiu do nosso controle, não está no nosso alcance, mas Jesus é poderoso para fazer, para transformar vidas. Aleluia. Para agir na família, para resgatar aquele familiar, aquela pessoa que tem dado trabalho, que está no mundo, que está ali mergulhado nos seus delitos e pecados, mas Jesus transforma a água em vinho. Aleluia. Glorioso, bendito, eterno Deus Todo-Poderoso, ainda na tua presença, Pai, eu oro a ti, meu Deus, eis aí a tua palavra, Pai. Sabemos que tu és o mesmo, o Senhor não mudou, o Senhor que transformou água em vinho. Senhor, faça uma transformação, Senhor, faça um milagre, Pai, nesta causa, meu Deus, que foge ao nosso alcance, foge ao nosso limite, Pai, e precisamos que o Senhor venha agir na família, nos casamentos, o Senhor venha agir nos negócios, venha agir para os projetos, em nome do Senhor Jesus, e que todo impedimento venha
por terra e que a bênção de Deus, a transformação, o milagre do Senhor esteja na tua vida, esteja na nossa vida, esteja nessa igreja, esteja nesse ministério, para a honra e para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.